Fala, meus amigos, tudo bem? Estamos aí para a nossa quarta aula a respeito da guerra cultural, uma lição introdutória ao assunto. Eu espero que vocês estejam aproveitando bastante esta nossa introdução, porque, como já foi mostrado nas outras 3 aulas, trata-se de um assunto de extrema relevância, além de ser um assunto atualizadíssimo, né? Nós precisamos entender do que se trata essa guerra, senão nós não conseguiríamos batalhar nela. Nós precisamos entender quais são as frentes dessa guerra, e é isso que nós vamos tratar hoje. Nós já falamos aqui a respeito do que seria cultura, nós já falamos aqui a respeito dos pensadores, das pessoas que deram armas para o outro lado lutar essa guerra, de algumas pessoas que trouxeram determinadas ideologias, e nós já entendemos juntos, né, que essa guerra cultural trata-se da revolução cultural, destruindo dessa forma as bases do Ocidente, destruindo dessa forma as bases da nossa cultura. E agora, como já foi falado, a ideia é citar algumas frentes dessa batalha, é falar a respeito de algumas posições em que nós podemos enfrentar o inimigo. Porque a ideia aqui, pessoal, é demonstrar que todos nós podemos estar engajados nessa luta. Cada um de acordo com as suas aptidões, com seus talentos, com seus conhecimentos, e entender que tem lugar para todo mundo no campo de batalha. Tem lugar para todo mundo nessa guerra e nós podemos lutá-la da melhor forma possível. Nós precisamos entender, pessoal, que a indignação, né, como eu já disse várias vezes em vários locais, ficar colocando nota de repúdio, né, postando vídeo em WhatsApp, compartilhando coisa lá no Facebook, não é o suficiente. Não é assim que a gente luta essa guerra, não é assim que a gente vai conseguir ter êxito em enfrentar o nosso inimigo. Tá? Não é dessa forma. A gente precisa entender que o primeiro passo é agir. A indignação ela é legítima. Quando nós olhamos o cenário, quando nós examinamos aquilo que está acontecendo à nossa volta e ficamos indignados, esse sentimento de indignação, esse sentimento de preocupação, ele é legítimo. Só que o que nós precisamos entender também? A indignação não é o suficiente. Nós precisamos levantar do nosso lugar, sair da nossa zona de conforto, lutar essa batalha, mas primeiramente, antes de lutá-la, nós precisamos entendê-la. Ok, pessoal? Olha só o que eu deixei escrito ali para vocês. Por sofrer variações ao longo do tempo, a Revolução Cultural tem várias frentes de batalha, mas uma das principais são revolução sexual, desmoralização social e subversão familiar. Como eu deixei bem claro, né, essas são algumas das frentes, né, como eu vejo uma das principais frentes dessa batalha, mas não são as únicas. Nós temos inúmeras outras batalhas, nós temos inúmeros outros campos, né, inúmeras outras frentes de batalhas, tal como a religião, a teologia, entre tantos outros, mas para mim, na minha visão, eu achei mais interessante trazer estes principais aspectos, porque são eles, né, que ficam mais patentes aos olhos da sociedade, porque nós vemos, pessoal, como eu já disse anteriormente, que essa guerra ela vai se manifestar na sociedade dando os seus frutos, ou seja, quando você olha ao redor, você percebe que tem alguma coisa errada, você percebe que o mundo está completamente despedaçado, mas, graças a Deus, que ele sempre preserva homens e mulheres sãos, dispostos a reverter este quadro de doença social. E nós estamos aqui para isso, para entender o que está acontecendo com a nossa cultura, com a nossa sociedade, com o nosso país, com a nossa família, pessoal, porque essa guerra afeta a nossa família. Dando continuidade, olha só o que eu separei para vocês a respeito da revolução sexual. A revolução sexual ela foi um movimento ali da década de 60, onde criou-se no imaginário da população, principalmente na América do Norte, nos Estados Unidos, a ideia de que não somente os homens, mas principalmente as mulheres poderiam reproduzir os vícios que fossem mais convenientes. Ou seja, quando se trata de sexualidade, a moral ela é apenas um meio burguês ou um meio de dominação social,
Ou seja, se você não quer ser escravizado do sistema, se você não quer sofrer nas mãos do sistema como um escravo subserviente, você precisa se rebelar sexualmente. E o que significa isso? Você não pode ter mais uma esposa só, você não pode ter mais um parceiro só, tem que ser homem e mulher, mulher com mulher, você com várias mulheres, você com vários homens, e assim por diante. Ninguém é dono de ninguém. Vai virar aquele bacanal todo, né? Como nós vemos hoje em alguns eventos que nós temos por aí. Né? Neste mês nós tivemos aquele evento ridículo que representa o orgulho, né? Vocês sabem de qual evento eu estou falando. E ali, né, para quem esteve presente por conta de trabalho, precisou passar ali próximo, ouviu algumas cenas através da televisão, você vai presenciar sexo explícito em plena luz do dia no meio da rua. Tá? Várias pessoas se acariciando, várias pessoas ali praticando sodomia no meio da rua. Então, eles querem que nós vejamos isso como sendo normal. Mas não é normal, pessoal. Isso daí é fruto desta tal revolução sexual. O que a gente precisa entender? Quando se trata desse tipo de coisa, são aspectos da natureza humana que lhe causam prazer. A revolução sexual, o sexo em si, é uma coisa difícil de ser contida, porque é um dos principais aspectos da natureza humana, porque o sexo não somente nos causa prazer, mas também o instinto de reprodução. Então, quando eles trabalham com esse aspecto, né, da nossa vida, quando eles trabalham com essa realidade biológica do ser humano, eles estão trabalhando com algo que, de fato, é fácil de ser trabalhado. Né? Eles estão jogando ali a carne no meio dos lobos. Porque o ser humano ele tende a gostar disso. O ser humano ele tende a ir contra as regras, principalmente aquelas regras que refreiam a sua natureza sexual. Então a revolução sexual ela tem o intuito de perverter a moralidade e a pureza sexual. Através da banalização, olha as palavras que eu estou utilizando. Banalização e perversão, com o uso escrachado e o uso antinatural dos sexos. Vemos uma propaganda muito grande disso por meio da mídia e das músicas. A revolução sexual anda de mãos dadas com a propagação do aborto. Primeiramente, vejam só, banalização do sexo. A ideia hoje, pessoal, principalmente nas escolas, é que se você é virgem, você é um babaca, você é um otário, você é um bobo, né? Até tem aquele meio de ofender a molecada, esse aí é um virgão. Isso daí vai trazer a noção de que a pessoa que ela não pratica sexo até uma determinada idade, ela está fora da realidade, ela está fora da rodinha, ela está fora do grupo ali que ela queria pertencer, do grupo dos descolados. Então, nós vemos uma pressão social, nós vemos uma pressão midiática, nós vemos uma pressão, entre aspas, cultural, para que o adolescente pratique sexo, sem ao menos saber do que se trata isso. Mas não uma vez ou outra, ou não com uma pessoa ou outra, mas sempre de forma escrachada. E pior ainda, nos últimos anos tem havido uma pressão para que as crianças e os adolescentes, eles pratiquem o sexo homossexual como forma de experimentação, porque a desculpa deles é que você não pode saber se você gosta ou não se você não experimentou. Então existe sim uma pressão no meio infantil e no meio dos adolescentes a respeito desse tipo de coisa, tá? Principalmente nas escolas. Nós temos inúmeros relatos que nós lemos, que nós ouvimos e de pessoas que nós conversamos que falam e retratam isso. Olha, na minha escola, os meus amigos, eles me enchiam a paciência para eu beijar um outro menino. Os meus amigos me enchiam a paciência para eu beijar uma outra menina. E assim nós vamos vendo a sociedade se afundando cada vez mais, graças a esses movimentos que pregam a libertação sexual do homem, das amarras da moralidade. E aí nós vamos ter, por exemplo, o conceito de pornografia musical, que nós vamos ver o despertamento
da impureza sexual através da audição, né? Nós sabemos que os sentidos do homem, do ser humano, eles são meios que o ser humano tem de se comunicar com o mundo externo. E a audição não é diferente. Então, quando você começa a escutar essas porcarias, né? Essas músicas fantasiosas, essas músicas sexualizadas, você está estimulando o seu interior a ficar inclinado a essa ideia de banalização sexual. E o pior ainda dessa ideia, a gente faz sexo com quem a gente quer, a gente faz o que a gente quer na hora que a gente quer, e aí pode surgir a gravidez, né? Porque o resultado natural da prática sexual é a gravidez. E aí isto constitui-se num problema, porque esta geração que prega a revolução sexual é a geração que prega o abandono das responsabilidades. Então, se você é maduro o suficiente para ter relação sexual, você precisa ser desprendido o suficiente para se livrar das suas responsabilidades, das consequências que as suas atitudes trazem. E aí, a revolução sexual ela vai andar de mãos dadas com a propagação do aborto, ou seja, se você engravida uma garota, isso vai te prejudicar ou prejudicar a ela, aborte, assassine essa criança, mate essa criança, e os seus problemas estarão resolvidos. Destrua aquela vida inocente e os seus problemas estarão resolvidos. Isso aqui, gente, é a mais pura demonstração da destruição das bases da civilização ocidental e principalmente da religião cristã. Nós cristãos pregamos contra o aborto porque nós entendemos que a criança, desde a sua concepção, é uma vida e que barrar, interromper esta vida é cometer assassinato. Olha só que coisa séria. Nós tínhamos ali na Idade Antiga, entre os cananeus, aquela religião maldita, onde aqueles homens e mulheres, eles praticavam um infanticídio, sacrificando os próprios filhos ao Moloque, fazendo as crianças passar pelo fogo, né, queimando elas vivas. E hoje nós temos o aborto, né, que não deixa de ser um culto a Satanás. As pessoas podem chamar do que quiser, né, o termo técnico que quiser, mas é assassino, é infanticídio, é culto ao diabo, tá, pessoal? É assim que eu vejo e é assim que é, tá bom? É assim que a Bíblia descreve. O negócio é tão sério que o local onde os cananeus e posteriormente os israelitas que foram seduzidos praticaram o culto a Moloque, mais tarde foi constituído como sendo o local de lixo em Jerusalém, né? Jesus ele se refere a esse lugar chamando de Guiena ou Giena, aquele local onde o fogo nunca se apaga, onde o verme não morre. Eles jogavam corpos ali, eles jogavam sujeiras ali, eles jogavam tudo que não prestava naquele local. Aquele local foi extremamente desprezado pelos israelitas, quando eles lembravam que aquele local era um local de infanticídio, de assassino de crianças inocentes. Eles desprezavam profundamente. E nós, como cristãos, entendemos que a moralidade é defender os mais fracos. E o aborto trata-se do assassinato de crianças inocentes no ventre de suas mães. E o que não te contam a respeito da revolução sexual? É tão bom, né? Pensar em um mundo sem regras, onde você pode fazer o que quer na hora que quer, mas cada escolha, uma renúncia, né? Cada atitude traz uma consequência. E uma sociedade que não tem freios no campo sexual enfrenta uma epidemia de DSTs. E não somente isso, mas também uma epidemia de filhos que crescem sem os pais, e por consequência geram filhos sem pais, e isso se converte em um círculo vicioso, onde a família vai sendo cada vez mais enfraquecida. Então nós temos duas grandes consequências. Nós temos uma epidemia de DSTs, nós tivemos ali, por exemplo, pós-revolução sexual, né, na década de 80 e 90, aquele surto extremado de HIV, onde inúmeras vidas, até mesmo atores e músicos, né, artistas famosos aqui no nosso país, morreram por conta da AIDS. E olha só, isso daí tudo é fruto da revolução sexual, mas não tem só AIDS, tem a sífilis, tem outras tantas doenças que são geradas e transmitidas através do sexo sem pudor. E principalmente entre os homossexuais, tá? E eu não tenho medo nenhum de falar isso, porque isso daí é a prova mais do que cabal
A disseminação da AIDS, ela é mais comum neste meio, e eles tentam maquiar resultados, mostrando que, na verdade, é mais comum no sexo heterossexual, mas não é. É mais comum entre eles, entre os homossexuais, porque eles costumam praticar sexos despudorados. Basta você ir ali na rua Vieira de Carvalho, ali em São Paulo, ou na rua Peixoto Gomide, ali no centro de São Paulo também, e você vai ver pessoas praticando sexo oral e sexo anal no meio da rua, sem uso de preservativo, tá, pessoal? Isso daí é mais pura realidade desse tipo de gente, né? E além disso também, né, com a revolução sexual, você vai ter o camarada que engravida uma mulher, que não assume aquela criança porque ele não tem vínculos com aquela mulher. Aquela mulher, ela vai ter uma outra pessoa depois que vai fazer um outro filho nela, e a chance dessa segunda pessoa não assumir o filho é muito grande. Então, suponhamos ali que essa segunda pessoa não assuma o segundo filho dela. Nós temos 2 crianças sem pais. Essas 2 crianças podem gerar mais 2 crianças cada um. E aquilo que eram 2 crianças sem pais, agora são 4 crianças, que vão gerar mais 2 crianças cada um. E vão ser 8 crianças. E aí nós vamos ter uma multiplicação celular de crianças que crescem sem pais. E, consequentemente, com mães desnaturadas, mães descompromissadas. Isso daí representa a falência social, porque uma família enfraquecida destrói a sociedade, porque os blocos que compõem a sociedade não é um indivíduo, é a família. E se a família está fraca, a sociedade está fraca também. Então vejam bem, né, é matemática, é lógica pura. Né? Se você tem ali um indivíduo que engravida várias mulheres, uma mulher que tem sexo despudorado, né, depravado, com vários tipos de homens diferentes, e engravida sem vergonha nenhuma. Né? As crianças, elas vão crescer sem a educação básica que somente o pai e a mãe em conjunto têm condições de dar para os filhos. Você pode romantizar a maternidade solteira, mas isso é a coisa mais idiota que existe. Isso é a coisa mais besta que existe, tá, pessoal? A criança, ela tem que crescer na companhia do pai e da mãe. Tá? Esse negócio de mãe solteira é a coisa mais idiota que existe. Pode acontecer? Pode acontecer, evidentemente. Existem mulheres que têm um excelente trabalho cuidando dos seus filhos sozinhas. Isso é inegável, mas romantizar isso, endeusar isso, é a coisa mais idiota, imbecilizante que existe. É a contribuição para o fracasso social. Entendam bem isso, pessoal. Gravem isso que eu estou falando. Tá? O meu intuito aqui é ser simples, ser claro, ser direto, colocar na cabeça de vocês que estão ouvindo o que eu estou dizendo aqui, que o negócio é sério, que se isso não for barrado agora, a tendência é piorar mais. Nós já atingimos 60 mil homicídios por ano, tá? Nós estamos à beira da legalização do assassinato de crianças na barriga das mães. O diabo, eu estava vendo um rapaz falar essa semana, o diabo, para diminuir o impacto dos pecados, ele cria eufemismos. Então, ele substitui a palavra assassinato e infanticídio por aborto. Ele substitui a palavra homossexualidade ou sodomia por amor livre. E assim por diante. Ele substitui a palavra adultério por swing. Entende? Então nós vamos ver que a sociedade, ela gosta disso. E é por isso que nós estamos nesse buraco em que nós estamos, nesse buraco em que nós nos encontramos. Uma biqueira por metro quadrado, um assassinato por metro quadrado, um depressivo por metro quadrado, um suicida por metro quadrado. Nós somos a geração mais livre e empoderada que este mundo já presenciou, mas nós somos também a geração mais doente que este mundo já presenciou. A maior taxa de suicídio, a maior taxa de depressão, a maior taxa de síndromes e do pânico e de ansiedades. Essa geração, ela está presa na sua própria liberdade. Entendam bem isso, pessoal. Isso é coisa séria. E eu vou tratar por último dessa frente, na próxima aula eu trato das demais, a desmoralização pessoal. Olha ali o que aquelas crianças estão fazendo. Né? Criança nessa idade tem que estar brincando de esconde-esconde. A criança não tem que ser sexualizada. A criança tem que ser inocente nesses aspectos. A desmoralização diz respeito ao fato de que a mentalidade revolucionária tem o intuito de acabar com a noção de moral da humanidade.
desde a mais tenra infância, ou seja, o certo e o errado. Já ouviu a expressão nada é errado se te faz feliz? Até um amigo meu brinca, né? Nada é errado se te faz feliz. Assinado Satanás. Então veja bem, né? Eu coloquei 2 imagens ali, que você vai substituir a educação das crianças, a evolução intelectual, a cultivação, né, das mais belas virtudes nas crianças pelo kit gay. Então você vai ensinar a criança a fazer sexo. E não somente o sexo heterossexual, mas o sexo homossexual também. Então você vai incentivar um menino a ficar tocando no corpo de outro menino e de outra menina e assim por diante. Olha só que coisa desgraçada, né? São covardes. Eles ficam emboscando crianças inocentes nas escolas. E aí eles pregam que uma criança, ela pode fazer a cirurgia da mudança de sexo, que não é mudança de sexo nenhuma, é mutilação genital. Tá? Ninguém muda de sexo, não existe essa possibilidade de mudar de sexo. Isso é mentira. Tá? Ou você é homem ou você é mulher. Tá? Mudança de sexo não existe. E aí eles ficam incentivando as crianças a praticarem esse comportamento animalesco. Né? Porque isso daí é se comportar como um animal, gente. É reduzir a imagem de Deus, o imago Dei, ao animalesco, ao lixo. É cuspir em cima da imagem divina, que é o ser humano, a criatura de Deus. Esses dias eu vi um vídeo, né, dessa última parada LGBT, e nesse vídeo um homem, um marmanjo com mais de 40 anos, de cuequinha, rebolava na frente de um grupo de crianças e todo mundo aplaudindo aquilo ali, né, o órgão genital dele completamente demarcado ali, né, porque era uma cueca apertada, e aquela criançada vendo aquilo ali, e você vê que tinha uma criançada até meio constrangida com aquela cena escrota e nojenta. Isso daí é triste, pessoal. Então nós, como cidadãos de bem, né, você que está me assistindo é cristão, nós como cristãos temos que se levantar agora, porque só vai piorar. Poderia ser o teu filho, a tua irmã, a tua sobrinha ali nessa fotinho. Minha irmã, ela matriculou meu sobrinho numa aula de jazz na escola dela. E a criança que era para aprender jazz estava aprendendo ideologia de gênero. Uma vez ela chegou na aula lá de jazz e o instrutor, que era transexual, ele estava dizendo que ele era mais feliz agora como mulher do que quando era como menino. Né? E isso ele discursando para crianças de 10 a 12 anos. Né? Imagina a confusão que isso não causaria na cabeça dessas crianças. É complexo, né? Então, se a gente não se armar agora, se a gente não lutar agora, eu não estou falando de violência aqui, pessoal. Então, eu estou falando dessa luta cultural e das armas que a gente tem para lutar ela. O próprio apóstolo Paulo já dizia, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruição de fortaleza. Ou nós nos armamos agora, ou nós nos levantamos agora. Para de postar vidinho no WhatsApp, faz alguma coisa. Ou só vai piorar. Depois não adianta reclamar, pessoal. Beleza? Até a próxima aula, se Deus quiser.